Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os nossos aprovados. Hoje eu vou conversar com a Renata Maciel, que prestou o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, fez 91 pontos, uma ótima pontuação, para o cargo de escrevente técnico judiciário. Renata, seja bem-vinda aqui ao Estratégia Concursos. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Que bom, nós que estamos felizes em recebê-la. Renata, então para que a gente possa te conhecer, já para a gente iniciar aqui um pouquinho da sua história, quem é você? Meu nome é Renata Maciel, eu tenho 32 anos, sou formada em Direito, eu moro em São Paulo desde o ano passado, da pandemia, e prestei o concurso, então, de escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e fiz 91 pontos. Muito bom, você mora aqui em São Paulo, né, desde 2020, só que você é de outro estado, né? Isso, eu sou gaúcha, do interior do Rio Grande do Sul, e eu me mudei para cá ano passado, porque meu namorado mora aqui em São Paulo. Já estávamos há um tempo, né, no namoro à distância, chega uma hora que fica inviável. Então eu vim para cá, eu queria já estudar para concurso, concluí meu doutorado em fevereiro de 2020, e foi uma oportunidade daí, né? Veio a pandemia, fiquei mais um tempinho lá no Rio Grande do Sul, mas depois eu vim em julho do ano passado. Bom, você é formada em Direito. Quando começou a sua jornada de estudos para concurso público? Eu, desde a minha faculdade, né, eu prestei alguns concursos. Meu pai é concursado, ele é do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, então ele sempre me incentivou. Mas na época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e eu ia fazer as provas, mas eu não estudava para elas. Então eu ia fazer as provas, ia bem, passava assim, mas não o suficiente para ser chamada, né, não numa colocação boa. E durante toda a faculdade eu fui fazendo então os concursos. E depois que eu me formei, eu acabei indo para a área acadêmica. Larguei os concursos, fiz mestrado e fiz doutorado. Não tinha como conciliar, né, as duas coisas, ia ficar muito pesado. Mas quando eu estava para finalizar o doutorado, eu já tinha a ideia de, quando eu terminasse, então, retomar o estudo para concurso. E foi o que eu fiz a partir do ano passado, né, 2020. Então, foi praticamente um ano com foco total de estudos para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Isso, foi desde abril de 2020 eu estudava para analista, né? Eu peguei um curso geral de analista de TRE e fui estudando por ele. Não tinha edital aberto, né? Tava tudo suspenso. Eu sabia que em algum momento ia abrir esse concurso do TJ, né? Então, o ano passado inteiro eu estudei sem edital e um pedaço de 2021 sem edital também. Em abril de 2021 abriu o concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul e eu prestei, foi em julho. Prestei o concurso para analista do Ministério Público e não fui, minhas dissertativas não foram corrigidas por um ponto, né? Então, por uma questão. Depois do concurso, eu fui passar uma semana com os meus pais e quando eu voltei, né, no dia seguinte que eu voltei, lançaram o edital do TJ aqui. Olha só. E daí, a partir dali, eram mais ou menos uns 90 dias até a prova, a partir dali eu literalmente só sentei e estudei pro TJ. Pegou firme. Peguei. E o que diferenciou nos seus estudos, na sua rotina, no pré e no pós-edital? No pré-edital, eu acredito que tenha sido assim, eu fiz do meu estudo o meu trabalho. Eu gosto de trabalhar com planilha, então eu tinha planilha no Excel, né, que eu anotava a carga horária, fiz um ciclo de estudos, anotava as questões que eu fazia e a porcentagem de acertos. E eu estudava, assim, todo dia eu tentava fazer, no pré-edital, 5 horas líquidas. Então eu estudava o dia inteiro, né? Tentava fazer as 5 horas líquidas, claro que tem dias que não rende, às vezes semanas que tu não rende muito bem, mas eu tentava me comprometer que nem um trabalho. Eu tentava todos os dias estudar um pouco, né? E acho que esse foi o meu diferencial no pré-edital, né? Ter a resiliência de ir estudando mesmo sem edital em aberto. E o grande desafio é esse, né? Manter a constância, os estudos sem edital na praça. Com certeza. Eu sempre assim falei, não tenho muita dificuldade, mas eu tenho dificuldade sim de concentração, eu tenho dificuldade de decorar os detalhes. E é isso que cai no concurso, né? O detalhe, o prazinho. Isso nunca foi uma facilidade para mim. Então eu falei assim, bom, o que eu posso fazer? Eu tenho que ir estudando para quando eu sair o edital, quando o edital for lançado, eu estar à frente dos demais candidatos, né? Porque tem editais que são muito grandes, muito extensos. E não dá tempo, tu não consegue no pós-edital sequer, às vezes, dar uma volta no edital, né, completo. Então, esse estudo pré-edital é fundamental. Exatamente, não pode parar mesmo que não tenha algo
à frente, né, que os nossos olhos consigam Com enxergar, certeza. assim. E quais materiais do Estratégia você mais utilizou, principalmente no pós-edital, quando você já sabia o que a banca queria? No pós-edital eu assistia videoaulas das disciplinas que eu tinha dificuldade e quando eu estava cansada. Então chegava, no pós-edital eu intensifiquei, né, minhas horas. Eu aumentei e estudava todos os dias de domingo a domingo. À noite eu não conseguia mais ler PDF ou a lei seca, né? Então eu assistia videoaulas. Eu pegava as videoaulas e assistia, colocava lá no 1,5, 2, às vezes no 1,5, às vezes na velocidade 2, dependendo do professor, né? Alguns não tem como acompanhar no 2. E assistia as videoaulas, né? Então, assim, atualidades, não sabia nem por onde começar. Videoaulas. Processo civil, uma disciplina que eu tenho dificuldade. Videoaulas também. E as que eu tinha mais facilidade eram questões, né? Muitas questões e lei seca. E lei seca, então, essas matérias que você mais tinha dificuldade, você reforçava um pouquinho com as videoaulas? Reforçava com as videoaulas, isso, para pegar o detalhe, né? Às vezes, lendo a lei, tu consegue ter uma dimensão do macro. Eu já tinha, por causa da minha formação, né? Então, as matérias jurídicas, mas o resto, videoaulas. E como que foi aquela semana que antecede o dia da prova? Foi de muita revisão? Nossa, foram muitas revisões. Nas 2 últimas semanas, eu me comprometi a revisar toda a lei seca de novo. E eu queria muito assistir às aulas também, porque tem aquelas aulas, né, mais específicas. O ato final, as revisões. Então, eu lia a lei seca, fazia exercícios e assistia essas aulas. Daí, né, no final, eu fiz um caderno de erros também. E eu ia anotando, assim, as questões que eu errava, que eu tinha, pontos que eu tinha dificuldade e as principais dicas que os professores davam nesses aulões, né? De revisão ali no final. E só a revisão de véspera me garantiu 2 questões. Olha só. Sim. Que dica bacana, né, que a Renata acabou de dar. Então, aquilo que você errava, você anotava no seu caderno, porque era exatamente aquilo que você ia trabalhar melhor. Isso, eu tinha que, para esse momento de revisão final mesmo, eu precisava me guiar em algo. Então, eu tinha dificuldade com os atalhos de informática ou algumas outras informações de informática, eu ia lá e anotava. Eu tinha algumas dificuldades em algumas questões de raciocínio lógico que são de decorebinha. Ia lá e anotava. A legislação específica, né, ali eu fiz um jogo de memória de prazos. Que daí eu anotava de um lado o que era e do outro lado o prazo e às vezes eu pegava ali e dava uma olhada rapidinho assim para ir fixando de alguma maneira, para eu conseguir fazer essa fixação. Muito bom, pessoal. Ó, sempre anotem as dicas dos nossos aprovados. Ela contou aqui que quando ela estava mais tristinha, ela assistia as entrevistas, né? Quando eu estava assim bem desanimada, aquele dia que não estava rendendo nada, eu colocava as entrevistas, eu chorava em casa, assim, porque acho que o pior da vida do concurseiro é a incerteza, né? A incerteza e a tua insegurança, porque tu nunca sabe quando que vai acontecer, né? Tu sabe que se você se mantiver no caminho, vai dar certo. Né? Todo mundo que se mantém, chega lá, né? Mas é difícil, não é um caminho fácil, não é um caminho agradável, né? E as entrevistas davam um up. Imagina que agora tem alguém te assistindo aqui, ouvindo, né, seus conselhos, sua história, e vai dar um up nessa outra pessoa. Eu espero que sim. Eu fiquei muito feliz, assim, quando me convidaram para vir dar a entrevista, porque é um sonho, né? É um marco que tu passa, assim, falar, bom, eu consegui. Quero, assim, com as minhas dicas ajudar os outros, porque com certeza eu peguei várias dicas das entrevistas, assim. Tá aí. Como melhorar, né? Sim. Alguma forma de estudo, enfim. Sim. Mas conta pra gente agora, o dia da prova. Como foi? Você se lembra como que você administrou seu tempo? Sim. Eu fazia muitos simulados também. Boa. Muitos simulados. No pós-edital, todo final de semana eu fazia simulados. Os simulados ali do Estratégia. E eu tinha pra mim, assim, uma meta pessoal, que era fazer mais de 90 pontos. E às vezes no simulado eu tirava 87, 88, e o último eu tirei acho que 92. Daí eu fiquei feliz, assim. Vai medindo, né? Vai medindo e ele ajuda muito também a você pontuar ali o que tu tem mais dificuldade pra dar uma revisada. Sim. Bom, no dia da prova, eu acordei tranquila, assim. Eu nunca tive muita dificuldade em lidar com o tempo, né? Fazia sempre, os simulados ali davam em torno de 2h30, era o tempo que eu utilizava. A prova teve duração de 5 horas, que eram 100 questões, né? Não tinha dissertativa, mas eram 100 questões objetivas. E ela foi bem extensa, assim.
eu acabei faltando 30 minutos para o final, que eu consegui entregar a minha prova. Nunca tinha, assim, acontecido, né, de acabar tão em cima da hora. Eu comecei com as questões que eu tenho mais facilidade, que era direito. Então, eu fiz as questões de direito. Depois, eu fui para raciocínio lógico, que é uma matéria que eu gosto também. Depois de raciocínio lógico, eu fiz as questões de matemática, porque também é uma disciplina que eu precisava de concentração para conseguir fazer os cálculos e não errar nada, né, de distraída. Ainda errei uma. E, por último, eu fiz português. E português eu comecei de trás para frente. Ah, é? Sim, porque às vezes os professores falam que as primeiras questões de português são as mais difíceis, né? Olha. Enfim, peguei de dicas por aí. Daí eu comecei, então, da última questão de português e fui indo pra frente. E era mesmo mais difíceis as primeiras? Eu achei as do meio mais difíceis. Mas tudo bem, né? Não tem problema. As últimas eu achei ok. Importa que pontuou bem, né? Exato. E a sua reação quando você viu a sua pontuação? Como que foi? Nossa, eu fiquei muito feliz. Foi um alívio. Fiquei muito orgulhosa, assim, de mim mesma. E, nossa, e orgulhosa feliz de poder dar esse orgulho para os meus pais, assim, também. E o que é interessante também na sua história, que você contou que desde a faculdade você estuda para concursos, mas como você mesma disse, você não tinha tanta maturidade como você tem hoje para estudar, né? Para, enfim, encarar esse desafio. Não, é exato. Eu posso dizer assim, não posso dizer que eu sempre estudei para concurso, eu posso dizer que eu fiz vários concursos na época da faculdade, mas primeiro, não tinha uma área específica. Abria um concurso da prefeitura e aí fazia, abria um concurso do TJ, fazia. Ia fazendo assim e eu não estudava. E fora isso, não tinha cursinho, assim, tinha só cursinho por videoaula. E que tu tinha que ir no lugar para assistir as vídeos, então, cursinho presencial. Às vezes EAD, Isso. né, porque o professor não estava lá, mas que tu tinha que ir até o local para assistir as aulas. E isso te toma muito tempo também, né? Então, assim, provas eu fiz várias. Estudar, eu estudei desde 2020. Agora, e como você conheceu a estratégia? Eu conheci por amigas em comum, que elas já tinham assinatura de estratégia, né, estudavam para o concurso, e elas me indicaram, sempre falaram muito bem dos cursos, né, e me indicaram os cursos de estratégia. E você considera que a estratégia foi essencial nessa sua ótima pontuação? Com certeza, porque o material, ele é muito bem estruturado, né, e eles te entregam tudo mastigado, né? Claro, porque só ter um material bonito não ajuda. Exatamente. Né? Não adianta tu ter tudo ali, tu tem que colocar em prática, mas o material, com certeza, ele é completíssimo. Então, E super atualizado, né? sim, você sentiu Sempre que atualizado. aquilo que a prova pedia tinha no material. Tinha até além do que a prova pedia no material, né? Eu acho que é super, super completo mesmo. Os materiais, não tenho nada, assim, a reclamar dos materiais. Muito bom. E é claro, né, a maior tradução da qualidade desse material são vocês que fazem essas ótimas pontuações, são os nossos aprovados que comprovam essa qualidade. Obrigada. Se você pudesse elencar erros e acertos nessa jornada, quais seriam? Meu erro, eu acho que foi, eu já coloquei na entrevista escrita, né? Eu acho que foi, assim, não prestar tanta atenção quando eu fazia a resolução de exercícios e eu errava. Eu ficava com um pouco de preguiça de voltar em todas as alternativas, às vezes. E é muito importante, né? Tu voltar para verificar exatamente o que tu tá errando, para conseguir depois não cometer novamente o erro. E eu vi, assim, que no início, fazendo isso, as questões que eu errava, às vezes, eram as mesmas. Se eu já tivesse revisado na primeira vez, provavelmente não ia mais esquecer, né? Os acertos, eu acredito que tenha sido ter lidado com o estudo como se fosse um trabalho. Mesmo sem vontade, e ter criado a minha rotina. Você criava ali as horas, as metas, era um compromisso que você tinha que cumprir. Era um compromisso Por mais que você tinha. não quisesse estudar aquele dia, estava indisposta. Por mais que eu não quisesse. Eu acordava, né, eu ia pra academia, às 9 e pouquinho, né, voltava pra casa, tomava meu banho. 9 e pouco eu sentava na minha mesa e eu tinha que fazer no pré-edital pelo menos 5 horas líquidas. E no pós-edital pelo menos 7 horas líquidas. Então, ia estudando com cronômetro, porque... Nossa, às vezes tu pega o celular, ou às vezes tu vai na cozinha, no banheiro. Se distrai. Quando vê, passaram-se 15, 20 minutos, né? E se passaram-se 15 ou 20 minutos, tu não estudou esse tempo. Então, pegava o cronômetro, levantava, pausava o cronômetro, né? E às vezes eu saía assim, os dias ruins,
de 5 horas, eu saía 8 da noite do quarto. Né? Um dia bom eu conseguia às 6 da tarde completar o meu cronograma. Claro, fazer uns intervalozinhos, né, entre as matérias, mas o dia ruim passava bastante do tempo, então, para ver que... E assim, só assim funcionava comigo, porque eu sou distraída. E se eu não me comprometesse com aquele cronômetro, não dava certo, não teria dado certo. É muito difícil, tem que ter, de fato, uma disciplina. Exato. Agora, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, aquilo que foi essencial nessa sua pontuação, qual seria? Eu acredito que sejam resilientes, né? Estudem com seriedade, que uma hora o resultado vem para todo mundo. Criem uma rotina de estudos e tentem seguir, assim, o mais próximo possível da perfeição, né? Perfeito nunca vai ser, mas tentar seguir aquela rotina com comprometimento. Acho que comprometimento seria a palavra. Bom, e você que passou no TJ São Paulo, já está preparado então para fazer dessa cidade aqui o seu lar? Já estou morando aqui desde o ano passado, né? Gosta? Gosto de morar aqui, gosto do clima aqui e pretendo ficar por muitos anos. Tá aí. Então ganhamos uma nova moradora aqui em São Paulo. A Renata, que veio de uma cidade que só tem mulheres bonitas, que ela estava contando pra gente, né? Só. Quem que veio de lá? Xuxa? Xuxa, Zizali Bündchen, Renata Fã. Tá vendo? E a Renata, gente. A Renata, só mulheres bonitas mesmo. Obrigada. Lá do Rio Grande do Sul. Bom, Renata, obrigada então pela sua gentileza, sua disponibilidade de vir aqui ao Estratégia contar sua história pra gente. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito honrada. Bom, nós conversamos com a Renata Maciel, que fez 91 pontos no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de escrevente técnico judiciário. E é isso, alcançou os objetivos dela e nós ficamos muito felizes. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia, pela audiência. Se você quiser ver outras histórias e dicas, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos.